Graça e paz, igreja. Quero convidar você nesta hora a você render-se plenamente ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 98: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Porque a sua destra, seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Vamos orar e louvar e adorar esse Deus maravilhoso? Façamos isso. Querido Pai, nós estamos aqui agora reunidos para glorificar o Teu santo nome, pois só Tu és digno. Receba, pois, a nossa devoção, receba a nossa oração, receba a nossa vida na Sua presença gloriosa, e que o Senhor fale conosco, segundo o propósito do Teu plano eterno, nesta hora, quando também expusermos a Tua palavra. O Senhor possa falar ao coração do Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Louvemos o Senhor. Graça e paz, igreja. Queremos convidá-los, vocês que estão nas suas casas, a adorar o nome do Senhor conosco, porque o nosso Deus é digno de ser adorado. Ele, por seu amor, nos concedeu graça, nos concedeu vida, salvação para as nossas almas, perdão para os nossos pecados. Sem esse Deus, nós nada somos e nada podemos fazer. E nós vamos agora adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu queria convidar você a cantar conosco, a adorar esse Deus que é digno. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu perdão fluir. Por misericórdia nós te amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia
chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluias. Que continuamente chova sobre nós perdão e graça, vindo da parte dele para as nossas vidas. Adoremos a esse Deus com um cântico que se renova todos os dias em nossos corações e nos nossos lábios. A Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor um cântico novo, independente das circunstâncias e das situações que nós vivemos. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
diante dele, força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Aleluia, tu és digno, Senhor, de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. E por isso, nós queremos continuamente louvar o Senhor, amar o Senhor, servir o Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Magnífico é o teu nome, Senhor. Só tu és o verdadeiro Deus. Nós nos aproximamos de ti, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor nos concedeu acesso diante da sua presença. O Senhor que está assentado sobre um alto e sublime trono, coroado de glória e majestade. Nós nos achegamos a Ti e agradecidos estamos porque o Senhor estende o Teu cetro para nos permitir nos achegar diante do Senhor.
dele, nos prostremos diante do seu trono. Quero adentrar a sala do trono, limpo de mãos, tendo puro coração. Quero me prostrar e me humilhar, pois tu és meu rei, meu dono, meu Senhor. Contemplar teus olhos, Senhor, encontrar descanso e amor. És o amado da minha alma, meu bem maior. Espero em ti, pois sei que não me rejeitarás. És o amado da minha alma, meu bem maior. Espero em ti, pois sei que não me rejeitarás. Estende o teu cetro para mim, me deixa entrar, pois eu quero te adorar. Estende o teu cetro para mim, em teus braços eu vou me lançar. Contemplar teus olhos, Senhor, encontrar descanso e amor. És o amado da minha alma, meu bem maior. Espero em ti, pois sei que não me rejeitará. És o amado da minha alma, meu bem maior. Espero em ti, pois sei que não me rejeitará. Oh, contemplar teus olhos, Senhor, encontrar descanso e amor. Aleluias. E seu amor estará presente, enchendo os nossos corações, enchendo a nossa vida. Amém. Receba o amor do Senhor no seu coração, querido. Receba aí na sua casa. Que esse amor aqueça o seu coração, porque Ele é o nosso bem supremo.
te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Rei supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te defendo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Aleluia, nós nos alegramos, Senhor, porque a tua vida tem preenchido as nossas vidas. O Senhor tem alcançado o nosso coração e nós te bendizemos. Bendito seja o Senhor em nome de Jesus. Essa canção, ela falou muito ao meu coração essa semana. Porque ao ouvi-la, eu me lembrei dos dias difíceis que nós temos vivido. Em que nós nem podemos estar juntos. É muito estranho nós estarmos na igreja e ver os bancos vazios.
É muito difícil ver que famílias perderam o seu sustento e agora dependem do sustento do governo. É muito difícil ver que pessoas que nós não conhecemos e também pessoas que conhecemos, hospitalizadas por causa desta enfermidade que nos assola nesses dias. Eu ouvi esse cântico e eu pensava da dificuldade que é para nós conseguirmos solucionar todas as coisas sozinhos. E eu me perguntava ao Senhor, por que dias assim nós teríamos que viver e passar por dias desses tipos? E aí o Senhor, com o seu Santo Espírito, me levou lá no Salmo de número 46, no versículo 10, e Ele disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre os povos, sou exaltado entre as nações. E eu comecei a pedir ao Senhor, me ensina isso, me ensina a me aquietar, me ensina a ter esperança de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vendo agora com os nossos olhos dizerem o contrário. E essa palavra e essa canção, ela falou no meu coração e começou a aquietar a minha vida. E fez com que eu reconhecesse e entendesse que sem Ele nós nada podemos fazer. Que a nossa alma se aquiete diante do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra
ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glórias, glórias a Deus. É Ele mesmo que, de fato, nos faz repousar seguros, diz a palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrirmos juntos a palavra do Senhor no Salmo 127. Este é um salmo maravilhoso, dentre tantos salmos descritos na palavra do Senhor. Deus permitiu que isso ficasse registrado para o nosso ensino. Este é o mês considerado o mês da família. Embora eu não queira aplicar este salmo especificamente ao aspecto familiar, mas quero analisar este salmo com os irmãos de uma forma um pouco diferente e, de fato, daquilo que ele bem trata. Convido você, então, a ouvir e acompanhar a leitura deste salmo, Salmo 127. E diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, fala, Senhor, fala aos nossos corações. Nós entendemos com clareza que sem a graça do Teu Santo Espírito, a ação poderosa do Senhor, nós não podemos, Senhor, compreender. Por isso, ajuda-nos expor, ajuda-nos, Senhor, nessa hora, levar esta mensagem ao coração daqueles que o Senhor já tem preparado. E ajuda estes, ó Senhor, ouvindo a sua palavra, guardá-la em seus corações. Convença-os, pois, ó Senhor, o Espírito, daquilo que é necessário nessa hora, pois só o Senhor pode fazer isso. Então, na dependência do Senhor, nós nos colocamos agora e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Este é um salmo, considerado também um salmo do grupo dos cânticos de romagem ou cânticos dos degraus, um salmo que era cantado principalmente por aqueles que moravam mais longe de Jerusalém, quando eles iam em procissão para o templo, levando ali sua família, levando o gado para a oferta, para o holocausto, ou suas dádivas para fazer ali esta oferta ao Senhor. É um salmo que foi escrito provavelmente e certamente por Salomão. Alguns pensam que é um salmo de Davi, mas o cântico, o próprio título e a maioria dos estudiosos defendem que é um salmo composto por Salomão, e faz muito sentido se avaliarmos o contexto em que ele é colocado. Salomão, que edificou uma casa para o Senhor, como Deus havia prometido a Davi, o pai de Salomão, rei de Israel. E algumas coisas são muito importantes na medida que nós vamos narrando este salmo e vamos perceber em relação a este cântico que era entoado pelos peregrinos rumo a Jerusalém. Uma caminhada que muitas vezes e certamente não era fácil. Você hoje fazer uma viagem, muitas vezes nós numa viagem enfrentamos adversidades, enfrentamos situações difíceis. Imagine naquele tempo em que não tinha carros, aviões, trens, era tudo no pezão, no lombo do mulo ou do camelo. Não era simples, não era fácil, mas as pessoas cantavam este cântico, e não só este, mas a composição desses cânticos, começando lá no Salmo 120, você vê esses cânticos de romagem que eram louvando e adorando o Senhor, até ali o Salmo 134. É muito interessante todo este composto, ou esta composição destes salmos e aqui inseridos. Mas não é sobre exatamente isso que eu gostaria de tratar nesta hora com os irmãos, mas eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão sobre o que o salmista tem para nos ensinar, o que este salmo tem para nos ensinar neste dia, e como isso pode ser aplicado na minha e na sua vida. Dias tão difíceis que eu e você também estamos numa peregrinação, numa caminhada. É mister, é necessário, é urgente que nós saibamos a maneira como devemos prosseguir, como devemos dar seguimento à nossa jornada, à nossa caminhada, rumo ao local onde pretendemos alcançar. Talvez você esteja caminhando para uma profissão, você está estudando, está se preparando, talvez você está fazendo um curso, rumando aí para ajustar a sua vida, para um casamento, para a composição de uma família, mas é muito importante observarmos as lições que esse salmo tem para nós, para que a gente possa fazer isso de uma forma consciente e diante e da orientação de Deus, segui-la com afinco. É importante você notar algumas coisas que estão presentes nesse salmo. Eu queria dar um tema para aquilo que vamos tratar nessa hora, estudando a palavra do Senhor, que é a soberania de Deus e a fragilidade do homem, a inutilidade do homem em relação à vida, em relação às coisas que passamos. Veja bem que este salmo ele tem algumas lições para nós, lições importantíssimas. Primeira coisa que nós vamos entender que esse salmo pode nos expor de forma clara é que Deus, na sua soberania, no seu governo, Ele está
regendo todas as coisas, e o homem é parte da regência do Senhor, é parte daquilo que ele rege, daquilo que ele soberanamente dirige. A natureza é toda ela regida pelo Senhor, não há uma molécula sequer no universo fora do controle do nosso Deus, fora da ciência de nosso Deus, conforme nós vemos bem, né, a explicação do salmista no Salmo 139, por exemplo. Ele diz que não há como fugir de seus olhos, de sua presença, não há lugar na terra que a gente pudesse ocultar, se esconder. Deus, ele é um Deus que vê, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que age, é um Deus poderoso. E dentro de sua graça e sua soberania, Deus realmente não só realiza as coisas, mas Ele continua sustentando todas as coisas que Ele faz. É importante a gente perceber isso no Salmo. A primeira parte aqui do versículo 1, no salmista, o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar. Naturalmente, quando nós pensamos em edificar, e aqui está falando da casa, naturalmente, por isso a gente diz que é uma passagem aplicada a Salomão e ao tempo da construção deste templo dedicado ao Senhor e de sua própria casa. Salomão estava fazendo essas edificações e nós percebemos que ele tinha uma consciência e que se Deus não edificasse, em vão seria o trabalho dos edificadores. Então, meu irmão, vamos colocar isso como um primeiro ponto a analisar. Se o Senhor não fizer, é inútil tudo aquilo que eu empenho fazer, tudo aquilo que eu faço. Então, de que ponto de vista que a gente pode falar isso? A gente vê na Escritura que Deus não só cria todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no capítulo 2, verso 1 de Gênesis também está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A palavra do Senhor narra, por exemplo, em Isaías, que foi Deus quem realmente não só fez, mas está fazendo. Em Isaías 45, alguns versos desse capítulo, como o versículo 11, 12 e 18, estão escritos: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha o verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. É maravilhoso a gente poder avaliar isso e olhar nas Escrituras como elas estão recheadas de passagens que mostram a soberania de Deus, sua graça, o seu poder em tudo aquilo que Ele fez. Jó, no capítulo 42, ele narra assim, no versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus é aquele que faz. Entenda isso, Salomão entendeu isso de uma forma muito clara. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, com o seu povo naquela edificação, aquela casa não seria erguida. Embora Davi tenha preparado riquezas, materiais para a construção daquela casa, você vê isso lá no livro de Crônicas. Embora você veja que próprio Salomão preparou isso, havia paz no seu reinado, os inimigos ao redor estavam em paz com Israel. Israel é que tinha um certo domínio por toda aquela região. Deus havia feito isso através de Davi, conquistando toda aquela terra. E Irão promete, fazendo ali aliança com Salomão, trazer madeira, trazer pedras. E tudo isso foi feito com a bênção do Senhor. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se o Senhor não fizer, meu querido, é inútil aquilo que eu faço. Quando eu coloco Deus à parte dos meus empreendimentos, e é isso que eu e você não podemos fazer jamais,
Muitas vezes nós tendemos a imaginar que nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, porque o nosso braço é que vai realmente nos dar a vitória. Mas a Bíblia diz que a vitória vem dos braços do Senhor. Eu e você precisamos compreender isso e viver nessa perspectiva. Esse texto está nos ensinando que Deus, somente Deus, é aquele que faz. É um Deus que criou todas as coisas e que no sétimo dia, quando Ele encerra a sua obra de criação, na verdade Ele não para no sentido da sua sustentação. Deus é um Deus que está agindo, Deus é um Deus que está trabalhando. Eu acho lindas as palavras de Jesus lá do Evangelho, no capítulo 15 de João. Se você quiser conferir, pode abrir lá. No capítulo 15 de João, versículos 16 e 17, depois que Jesus operou ali uma cura, 15, 16, 17. Não é 15, é 5. Deixa eu voltar aqui. João 5, quando ele curou aquele paralítico, os discípulos, os judeus, na verdade, o procuraram porque ele havia realizado aquela cura em um sábado, indagando e perseguindo Jesus. Jesus disse a eles assim, versos 16 e 17, os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas sabe por que Jesus está trabalhando? Porque o Pai trabalha. Sabe por que nós podemos edificar? Somente quando Deus está trabalhando por nós, quando nós confiamos a Ele toda a nossa vida, quando nós confiamos no nosso Deus, quando nós buscamos o nosso Deus, nós podemos de fato edificar aquilo que Ele está nos conduzindo a edificar. Aquilo que nós temos realizado, nós podemos ter realmente sucesso genuíno, verdadeiro e para a glória do Senhor quando fazemos. Se Deus assim nos permite. Se Deus assim está conosco no empreendimento. Quer ver um exemplo disso? É a Torre de Babel. O homem muitas vezes tenta empreender, tenta realizar e nem sempre ele consegue porque aquilo não está dentro dos planos divinos. Não é Deus que está fazendo. Não é a vontade de Deus a realização daquelas obras. Em Gênesis capítulo 11, versículo 3 a 9, nós vemos esta passagem em que a torre, chamada Torre de Babel, quer dizer confusão, porque ali Deus confundiu a linguagem, havia só uma linguagem, uma língua. Mas o texto diz, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviriam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quando Deus havia dito que era para o homem crescer, multiplicar e encher toda a terra, aqui os homens estão fazendo algo contrário à vontade de Deus, estão dizendo, vamos nos unir, vamos nos reunir, vamos ficar aqui. Versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe-se, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dessa, porque esta era a obra que Deus estava fazendo. Então, quando Deus não faz, meu irmão, não adianta a gente imaginar que vamos conseguir fazer sem a obra dele, sem o auxílio dele, sem o propósito dele. É inútil para o homem buscar essa edificação, e é isso que Salomão tem bem firmado na sua mente. Se o Senhor não edificar, será em vão o trabalho dos edificadores.
Então é importante a gente entender isso. Jesus está realizando uma grande obra porque o Pai o enviara. O Pai está fazendo a grande obra através do Filho, está ditando para o Filho as suas palavras, está dizendo para o Filho o que ele gostaria que o Filho fizesse, e o Filho, em plena sujeição, está realizando a obra do Pai. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Que a gente esteja afinado com o propósito dele. Ele quer que eu e vocês sejamos unidos para desenvolver o plano divino para a nossa vida, como igreja, como servos e servas do Senhor, como discípulos do Senhor, realizar os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos, obedecê-los, guardá-los, observá-los e fazer conhecida a sua graça em Cristo Jesus. É interessante você notar também que Jesus dá-nos um exemplo não só dessa sujeição ao Pai, mas da nossa plena dependência dele. Em João capítulo 15, agora sim, verso 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sabe, meu querido, muitas vezes nós tendemos a fazer coisas, a programar, a planejar, mas a Escritura nos ensina em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, até pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, a direção vem de Deus, a bênção vem dos céus, do alto, do nosso Deus. Sem Ele, nós precisamos compreender, será inútil o nosso trabalho. Não quer dizer o texto aqui que você talvez não consiga realizar algo quando você coloca Deus de lado na sua escolha, na sua vida. Mas, com certeza, entenda e saiba, quando nós fazemos assim, quando nós deixamos Deus à parte na nossa vida, tentamos viver sem Deus, nós vamos aprender ao final que isso foi inútil. Você pode até conquistar muitas coisas, mas sem a bênção de Deus vai ser inútil. Então você precisa entender isso. Em Mateus 7, 24 a 27, narra Jesus um ensino sobre os fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras de Jesus e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus disse, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você percebe? Quando a gente coloca Deus de lado, quando Deus não está no centro da nossa vida, dirigindo nossa vida, realizando e permitindo a gente realizar, é inútil a nossa edificação, é inútil o nosso trabalho. Então perceba isso, que Jesus quer nos ensinar, né, com esta palavra, é que Ele mesmo deu este exemplo. Ele não viveu uma vida independente do Pai. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que ele viveu uma vida na dependência plena do Pai, foi revestido pelo Espírito Santo do Senhor para realizar a sua missão e por toda a sua vida ele obedeceu o Pai. Ele falou o que o Pai mandou falar, ele fez o que o Pai ordenou ele fazer. E assim precisa ser a minha vida e a sua vida. Nós precisamos estar debaixo da graça do nosso Deus, de sua santa palavra, do seu Espírito, e ouvir as suas palavras e edificar a nossa vida, realizar, trabalhar, fazer aquilo que Ele nos tem ordenado fazer. Só podemos fazer com sucesso e não será inútil o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, se Deus estiver na edificação, se Deus estiver realizando por nós, em nós, através de nós. Então, entender, essa é a primeira lição deste salmo para nós nesse dia. Se o Senhor não edificar, é inútil aquilo que eu faço, se o Senhor não fizer. Segunda coisa que este salmo nos ensina, o Salmo 127 vai seguindo dizendo o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É muito interessante, nós vivemos um contexto, um mundo que as pessoas estão trancafiadas. Não é assim? Você não se sente assim, trancafiado? Você passa os muros cada vez mais altos, não é?
cada vez mais seguras as casas, sistemas de segurança, não é? Cachorro bravo do outro lado. Eu lembro até de uma história de alguém que contou para mim o seguinte, que havia um homem que havia colocado no portão de sua casa, cuidado com o papagaio. E as pessoas ficaram perguntando, cuidado com o papagaio? Por que cuidado com o papagaio? Então alguém um dia resolveu e ousou adentrar o portão daquela casa e não dar atenção àquela placa. E de repente ele viu sim o papagaio. E aí ele começou a rir, dizendo, tá vendo? Tem mesmo um papagaio aqui, mas o que o papagaio pode fazer? O que esse papagaio vai fazer? Não entendi. Cuidado com o papagaio. De repente, o papagaio olhou para aquele moço, né, e começou a dizer, pega, Rex, né? O problema não era o papagaio, meu irmão. Assim como o problema da humanidade não é se guardar, o problema da humanidade não é tentar se guardar, tentar se proteger, porque é inútil toda guarda humana, toda vigilância humana, toda proteção humana, quando Deus não está nos guardando. É inútil. Você pode até ter papagaios, Rex, pitbulls, né, sistema de segurança. Nessa pandemia, por exemplo, você pode até se precaver ao máximo e tem que se precaver. Você precisa se cuidar. Não é errado fazer isso, mas você precisa entender algo que Salomão entendeu. Que é inútil a nossa vigília quando Deus não é o nosso guarda. Quando Deus não está sobre nossa vida, quando a mão dele não nos protege, quando ele não nos livra, é inútil a nossa fuga, é inútil o nosso esforço, é inútil a nossa vigilância. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer o que você quiser, se Deus não lhe guardar, será inútil. Então entenda isso. As cidades eram bem guardadas naquele tempo, havia torres, havia ali guardas exatamente para avisar quando vinha o inimigo. Salomão, Davi e todos os reis de Israel pelejaram, lutaram muito nisso, no sentido de guardar a cidade, fizeram certo, é isso mesmo, mas uma coisa é necessário a gente fazer, e Salomão está compreendendo isso aqui. Se o Senhor não guardar, é inútil a minha vigilância. É inútil colocar a vigília, é inútil fazer tantas coisas quando nós não colocamos Deus acima de tudo na nossa vida. Este mês, de uma forma até não circunstancial, por coincidência, que passou, né? 15 de abril, alguns lembraram de uma tragédia ocorrida no mundo há 108 anos atrás. Homens se uniram, fizeram seus projetos, criaram um grande barco, um grande navio, o Titanic, mas aquele navio não concluiu sua primeira viagem. Sabe por quê? Porque o homem, como eu disse, ele pode até realizar muitas coisas, ele pode até fazer muitas coisas, fez um navio muito bem reforçado, esse navio não afunda de jeito nenhum, não é? Ele podia rasgar até 4 compartimentos ali do seu casco, em determinado local, mas é impressionante, né? O lugar onde aquele iceberg pegou, rasgando de fora a fora o casco daquele navio, em 5 dos compartimentos, fez com que ele se afundasse. É inútil quando Deus não nos guarda. Toda segurança humana, todo projeto humano, todo empenho humano é inútil. Você não pode, jamais estará seguro se Deus não guardar a sua vida. A Bíblia diz que não há Deus que livra como o Senhor. A Bíblia, por exemplo, reflete, relata e nos relembra isso. É Ele que nos livra da mão dos ímpios. Isso está registrado aqui no Salmo 97, no versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, Ele guarda a alma dos seus santos e livra-os das mãos do ímpio. O Salmo 124, verso 8, vai falando desta guarda, dessa proteção, desse cuidado de Deus. O nosso socorro está
em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Salmo 121 diz: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro quando eu careço? Vem de Deus. Vem de Deus. O Salmo 33, 20 é outra passagem que nos ensina a respeito desta guarda, desta proteção. Nós cantamos isso aqui, meu querido. E é isso mesmo. Nós só podemos esperar nele. A Escritura registra nesse versículo, Salmo 33, verso 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nossa alma espera no Senhor. E assim a Bíblia está recheada de passagens como essa, que mostra que Deus é o Senhor, poderoso Deus, soberano Deus, capaz de guardar e livrar, capaz de fazer. Salmo 146, 7 a 9 diz: Ele, o Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Este é Deus. Este é Deus. É o Deus que guarda, é o guarda de Israel. Somente Ele pode guardar de forma útil, segura. Só Ele pode fazer isso. Em 2 Samuel 22, nós vemos um outro registro que mostra com clareza essa verdade, essa realidade. Davi, em suas ações de graça, fez esta oração: o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força de minha salvação. O meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Só Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba como é inútil a ação humana, a parte de Deus. Perceba isso. Em 1 de João, capítulo 5, 18, a Bíblia nos ensina que Ele nos guarda do maligno. Só Ele. Deus não nos guarda apenas das circunstâncias do homem mau, dos ímpios, mas Ele nos livra do maligno. Em 2 Tessalonicenses, Paulo também fala sobre esta ação poderosa de Deus. 2 Tessalonicenses 3:3, Paulo registra assim: Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. O maligno anda ao derredor, diz a Escritura, procurando alguém para devorar. Mas a Escritura diz que aquele que está em Cristo é por Ele guardado. O maligno não pode tocá-lo. Somente se Deus assim permitir. A gente vê isso na história de Jó. Quando Deus permitiu o inimigo tocar em tudo que Jó possuía, tudo que Jó tinha, tocou inclusive em sua saúde, mas Deus disse para ele que ele não tocaria na alma de Jó. Na alma dele você não vai tocar. O resto você pode tocar em tudo. Só Deus é o guarda da nossa vida. Por fim, eu quero lembrar o Deus que guarda e livra-nos da morte, conforme está escrito no Salmo 33, 17 a 19. Não é? O Senhor que nos livra da morte. Há um episódio na Escritura que mostra isso com mais clareza, de forma tremenda. E os versos dizem assim: para apartar o homem do seu desígnio, livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda os seus ossos, de modo que a sua vida mumina o pão e sua alma comida apetecível.
Só o Senhor guarda. Sua alma vai chegando à cova e a sua vida aos portais ou aos portadores da morte. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Deus livra da morte. E Deus livra da morte pela obra redentora de Cristo, o Senhor. Não só da morte física, no sentido de quando passamos por dificuldades. Quantas pessoas poderiam contar exemplos como esse? Quando passando por um acidente terrível e viram com que a morte face a face, mas Deus os livrou. Deus os livrou. É Deus quem livra. É Deus quem guarda. O exemplo disso está lá em Daniel, no capítulo 3. Quando os amigos de Daniel resolveram firmemente guardar a lei do Senhor, seu Deus, obedecer ao Senhor, seus mandamentos, porque o rei havia feito um decreto. Ele fizera, Nabucodonosor, uma imagem de ouro e fez um decreto que todos deveriam se curvar diante daquela imagem, daquele ídolo. Mas os amigos de Daniel não se curvaram. Então, a partir do verso 15, depois você pode ler todo o capítulo 3, mas a partir do verso 15 até o verso 18, narra melhor o que estava acontecendo. O rei chama esses jovens, que eram inclusive homens que estavam ali servindo o rei, haviam sido levados ao cativeiro de Judá para a Babilônia. E o verso 15 diz: agora, pois, estáis dispostos, perguntou o rei Nabucodonosor, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Falou? Nabucodonosor pergunta isso, e ao que responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o texto segue dizendo que Nabucodonosor encheu-se de ira, ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais. Era tamanha a intensidade daquele fogaréu, meus irmãos, que os homens, embora fortes, que arremessaram estes Sadraque, Mesaque e Abdenego naquela fornalha, morreram chamuscados pelas chamas ali daquela fornalha, diz o texto. E a sequência da história narrada pela Escritura, versículos 23 em diante, diz: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse, eu imagino ele gritando, né, gente? Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados seus cabelos, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a minha vida, é inútil qualquer empenho que eu possa exercer, fazer, para que eu seja livre. Você está entendendo isso? É Deus, o Deus de toda a terra, o Deus que faz. É inútil o homem tentar realizar a parte de Deus. Está entendendo que é inútil guardar se Deus não estiver na frente? Por último, eu queria compartilhar mais uma expressão desta realidade da soberania de Deus e a inutilidade do homem à parte dele. Se o Senhor não me der, é inútil toda a minha busca. Tudo aquilo que eu tento angariar, tudo aquilo que eu tento comprar, adquirir, é inútil. De que ponto de vista? O texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, e ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu vejo aqui neste restante deste salmo mais esta aplicabilidade na nossa vida. Se o Senhor não me der, se o Senhor não der a você, não der a mim, se o Senhor não nos der, se não vem da mão dele, é inútil tudo aquilo que a gente empreende e adquire. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas pensam que, já que é assim, e alguns pensam mesmo assim, já que tudo vem de Deus, não vou fazer nada. Não é isso. O texto não está dizendo que você deve viver uma vida de ociosidade. Você tem que ficar aguardando simplesmente, orar pela fé, confiar, porque Deus vai fazer cair um pacote de dinheiro no seu colo, que Deus vai mandar comida, embora Ele possa fazer isso, como Ele alimentou Elias através dos corvos. Deus faz brotar a água da rocha, Deus faz com que haja rios no deserto. Deus pode fazer isso, mas entenda que é Deus que pode. Há certas coisas que a gente jamais vai conseguir, e há certas coisas que, se Deus não nos der, nós jamais vamos possuir. Eu quero mostrar isso, que tudo realmente vem de Deus. Aqui o contexto é de um trabalhador que trabalha, e de repente Salomão está analisando, quem sabe até pensando, não sei se ele já havia escrito alguns provérbios, se ele já havia escrito o livro de Eclesiastes, mas quando eu olho para Eclesiastes, eu vejo isso, o sábio escrevendo que é inútil tentar viver longe de Deus, é inútil o trabalho, é inútil o prazer, é inútil o lazer, é inútil todas as coisas longe de Deus. Quando Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, isso que é o que realmente esse salmo quer nos ensinar, aí sim há utilidade. Então aqui não é o seguinte, eu não vou fazer nada porque é inútil trabalhar, não. O contexto é de dois homens que estão trabalhando, só que um como aqueles que trabalham, se desesperam, se angustiam e só pensam em adquirir, só pensam em trabalhar, não conseguem sequer desfrutar do fruto do seu trabalho, porque confiam apenas no seu braço. Confiam apenas na sua sabedoria, confiam apenas em si mesmos. Quero dizer a você que isso será inútil, porque Jesus disse: se um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que valor terá tudo que você angariou? Qual vai ser o fruto do seu trabalho? Aonde você vai guardar tudo que você tem conquistado? Embora a Bíblia não diz em tempo algum que é errado conquistar, é errado ter as coisas. O que é errado é a gente amar as coisas. O que é errado é a gente não amar a Deus.
O que é errado é a gente colocar as coisas na frente do Senhor. Colocar o coração neste mundo. Colocar o coração nas realizações. E aqui há esses dois trabalhadores. Para esse que tende a trabalhar, porque ele acha que se ele não trabalhar, então nada vai acontecer. Bom, é bem verdade que quando nós não plantamos, nós não colhemos. Mas não é esse o contexto. O contexto é que é inútil apenas confiar no nosso esforço. É inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Olha o contraste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não quer dizer que aquele homem estava dormindo dia e noite. Aquele é também um trabalhador que certamente plantou a sua semente, levou o seu gado para o pasto, deu água ao seu rebanho. Dentro do contexto de Israel, isso é muito claro. Israel era um povo que vivia da agricultura, da pecuária. Diferente dos assírios, que vivia fazendo guerra como gafanhotos. A diferença desse trabalhador que confia em Deus, que dará o seu sustento. Essa é a diferença. A diferença que é essa. Enquanto um se estressa, enlouquece, se mata de tanto trabalhar, o outro está trabalhando, confiando em Deus e recebendo de Deus o seu quinhão. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É interessante. Essa talvez é a maior discrepância aqui nesse sentido. Um homem morrendo de trabalhar, dormindo pouco, o outro trabalhando, mas com tanta confiança, ele consegue dormir. Enquanto ele dorme, Deus faz com que a sua semente germine, com que o seu gado seja protegido e os lobos não o apanhem. Enquanto ele dorme, porque ele dorme na confiança do Deus, que Deus dá. Quero mostrar para você como que Deus dá todas as coisas. Vou dar aqui alguns exemplos. Como tudo é dele, o Salmo 24 diz, toda a terra é dele. Tudo é dele. O Salmo 104, versos 27 a 30, é muito interessante também. Mostra isso. Tudo é do Senhor. Tudo vem de Deus. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Depois leia todo o salmo, você vai ver que fantástico. O louvor ao Deus Criador, o Deus que dá, o Deus que faz, o Deus que guarda, é o Deus que concede. É o Deus que dá, Ele é dadivoso, Ele é um Deus maravilhoso, bom, justo e bom. É Deus que dá sabedoria. Isso está registrado lá em Jó 12, 13. É Deus que dá sabedoria, também está lá em Tiago, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É Deus que dá a paz, conforme a gente vê em João 14, 27. Quantos não têm paz? Você consegue comprar a paz no hipermercado aí da esquina? Lá em Dubai, quem sabe? Numa ilha remota, no Pacífico? Será que lá você encontra paz para adquirir? Não. Você jamais vai poder comprar a paz. Quem dá a paz é Deus. Somente Deus. O salmista, no Salmo 29, 11, fala: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É o Senhor que dá força e vigor, como diz Isaías 40, 29. Faz com cansado, tenha vigor
revigora. É o Senhor que dá vitória. Provérbios 21, 31. 1 Coríntios 15, 55 a 57. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que concede poder, é Deus que concede autoridade. Você que é político, você que é empresário, você que acredita que tem autoridade, tem poder, saiba que quem lhe deu isso não foi seu braço, foi Deus. É Deus quem concede. Nós podemos ver isso com clareza na expressão de Jesus para Pilatos. O Evangelho de João, no capítulo 19, Pilatos era governador da Judéia, está inquirindo Jesus, uma vez que este fora entregue a ele pelos principais do povo de Israel, para que ele fosse julgado e morto. Pilatos está procurando qual era a acusação, qual era o problema, o que Jesus tinha feito. Mas ele não conseguia ver em Jesus nada que pudesse justificar a morte. O texto está dizendo isso. No verso 10 e 11 do capítulo 19, então, o diálogo dele com Jesus, depois que Pilatos ouve Jesus não se defende, as pessoas estão acusando ele. O texto diz, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Porque ele está perguntando, você é o rei dos judeus? Jesus manteve-se em silêncio a princípio. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ao que respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A autoridade vem de Deus, o poder vem de Deus. Todas as coisas boas, como diz a Escritura, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de Deus. O evangelista João, no capítulo 4 de seu livro, também diz, verso 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas e o porquê falas com ela? Perdão, não é isso não, né? 14. 4, 7. Às vezes acontece, né, gente? Vou estar aqui. Opa. Então a autoridade e o poder vem de Deus, vem de cima, vem do alto, vem do Senhor. A vocação, seja ela eclesiástica, seja ela política, é de Deus. É Deus que supre cada uma de nossas necessidades. Filipenses 4,19, Paulo chega a dizer assim para a igreja. Eu vou achar o texto aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Romanos 1,5. Você tem o seguinte: por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé entre os gentios. Paulo está falando da vocação. Quanto aos magistrados, é aqui que eu quero. Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tudo vem de Deus. Até mesmo o arrependimento para a vida eterna vem de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24,
Paulo instruindo a Timóteo, ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para a vida, o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É Deus quem dá. Então você pode de repente achar que tudo na sua vida é natural. Até para a gente gerar filhos, a gente carece de Deus. Por isso é uma bênção, os filhos, não é uma herança do Senhor. O contexto lá do salmista, verso 3, 4, 5, quando ele vai dizendo aquilo ali, é porque para Israel era um benefício. As famílias grandes, era bom. Hoje as coisas apertam um pouco para ter uma família grande, é verdade. Mas que bênção é ter os filhos. Que bênção é a gente poder reunir uma grande família. Contar casos, relembrar episódios. Para um pai, para uma mãe, isso é uma bênção. Poder reunir os filhos. É uma alegria que é Deus que dá. Só Deus que dá isso. Deus é o nosso Deus. Se Ele não nos der, é inútil a nossa busca. O que nós vamos fazer com tudo que a gente, sem Ele ou a parte dEle, conquistarmos, tentarmos de toda sorte, proteger, reter, guardar? Tem gente que guarda tudo, né? Guarda papel, guarda tudo. Vocês guardam tanta coisa que nem cabe mais as coisas, não tem onde guardar mais nada. O que vai valer isso? Existem coisas que você jamais vai ter se Deus não der. Como eu disse, da paz, do perdão. A Bíblia diz que Deus que dá perdão. Quando nós buscamos a sua presença, quando nós reconhecemos, quando nós temos esse arrependimento para a vida, nós recebemos da parte de Deus o perdão em Cristo Jesus de cada um dos nossos pecados. Se o Senhor não nos der a vida eterna, nós jamais vamos vê-lo, nós jamais vamos adentrar os portões celestes. E a vida eterna é Cristo. Em João 6, 65, nós vemos com clareza isso. O Pai que providenciou o Filho resgatador, providenciou a nossa salvação. E é Ele que leva ao Filho cada um dos seus escolhidos. E prosseguiu Jesus: por causa disso é que tenho-vos dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É Ele que dá o Espírito Santo. Conforme a gente vê em 1 Coríntios 2, versículos 12 a 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque estas, para ele, são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Se Deus não fizer, é inútil o que eu faço. Se Deus não guardar, é inútil o meu empenho, guarda. Se Deus não me der essa graça, se não for Ele o suprimento da minha vida, o primeiro em tudo na minha vida, então não haverá nenhum valor em toda a minha busca, em toda meu esforço, em tudo que eu faço. A palavra do Senhor ainda nos ensina em Mateus 6, que a gente precisa, na verdade, é buscar o reino de Deus, o quê? Em primeiro lugar.
tudo mais que a gente tem falado aqui, seja bens, posses, seja trabalho, seja sabedoria, seja família, só Deus. Deus quem confere, Deus quem dá. Então Mateus 6, 31 a 33 diz assim, ó: porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é apenas até dadas, né? Olha, vão ser acrescentados. Dia a dia Deus vai trazer aquilo que você anseia e luta dentro do seu propósito glorioso, dentro do seu cuidado, dentro da bênção da sua soberania, da sua benevolência. Eclesiastes 12, 13, talvez traz para nós a conclusão de tudo. Quando o sábio escreveu assim, de tudo que você tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sabe, meu irmão, o que nós precisamos nesse dia é nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante daquele que pode, daquele que faz, daquele que oferta gratuitamente a sua vitória, a sua vida, né, para nós, para nos livrar da morte, do inferno, para nos conduzir em triunfo. A gente precisa se curvar diante de Deus. A gente precisa reconhecer que Ele é o Senhor. A gente precisa amar o Senhor. Se Ele está despertando você para este amor, então ame-o com todo o seu coração. Se Ele está orientando você nesta hora, ensinando você o que é útil, então aplique isso na sua vida. Confie nele. Marcos 12, 30 e 31 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É isso que Deus quer. Quando Ele traz a revelação de sua graça, quando Ele nos chama a uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele nos dá a vida em Cristo Jesus. Isso o homem, por mais que se esforce, por mais que se empenhe, não vai conseguir. Seu dinheiro, vamos imaginar os grandes poderosos desse mundo, pode juntar o dinheiro de vocês todos, não vai comprar a vida eterna para ninguém. Nem para você, nem para aqueles que você ama. Só Deus dá. E Ele dá pela fé em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa paz. Se o Senhor não fizer, é inútil o que eu faço. Se o Senhor não guardar, é inútil minha vigilância. Se o Senhor não me der, é inútil a minha busca. Que Deus possa abençoar a mim e a você, para que a gente não viva uma vida de inutilidade, de um empenho inútil, de um esforço inútil, de uma tarefa, às vezes, descomunal, mas inútil. Inútil do ponto de vista da vida, principalmente da vida eterna. Inútil. Porque só Deus pode fazer. Quero desafiar você a curvar a sua fronte e orar ao Senhor nessa hora. Fazer um reconhecimento. Quem sabe você precisa de um conserto, uma aliança. Quem sabe você precisa colocar ordem na sua vida. Você é desse que está trabalhando, lutando, tentando tudo, mas esquecendo que Deus precisa ver primeiro na sua vida. Você tem colocado Ele lá em último lugar. Quem sabe há alguém nos ouvindo agora que precisa fazer uma aliança com Deus porque está vivendo uma vida longe dEle e ele está percebendo hoje, através desse ensino, dessa palavra, que não há vida fora de Deus, a parte de Cristo. Então você precisa hoje desse conserto. Peça a Deus para começar esta obra na sua vida.
Porque se você está ouvindo, é porque Ele já está trabalhando. Peça a Ele então para concluir, peça a Ele para guardar você de cair, peça a Ele para alimentar em você a fé, para você permanecer até o fim. Peça a Ele para você não amar as coisas desse mundo, mas amar a Ele acima de tudo. E você vai ver, no final de tudo, a vitória dEle na sua vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Pai, concede àqueles que precisam e que nessa hora clamam porque compreendem a sua necessidade. Compreendem que sem o Senhor não há vida. Sem o Senhor é inútil. É inútil. É inútil. Dê a eles, ó Deus, não só fé necessária, suficiente e eficiente, mas dê a eles perseverança na Tua palavra, por Teu Espírito. Dê a eles este arrependimento para a vida. Dê a eles, Senhor, o convencimento do Teu Espírito de que só Tu és Deus, que só Tu és Salvador e Senhor, só o Senhor livra da morte e do inferno. Dê a eles o entendimento de que nossa vida não será inútil, somente se a vivermos à luz da Sua palavra e dedicados ao Senhor. Faz com que esta bênção, Senhor, recaia sobre nós. Todo aquele que ouve, faz com que este, ó Deus, seja por Ti sustentado e guardado até o fim. Porque só Tu és Deus, só o Senhor pode. É a nossa oração, meu Deus, no nome e por amor de Jesus. Amém. Receba a bênção e que você tenha uma semana profícua, de paz, de vida, entendendo que você precisa sim fazer, mas se Deus estiver na vida de cada um de nós, esse fazer não será inútil. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Seu Espírito repouse sobre a igreja do Senhor em toda a terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo culto.